Fala galera do quinto ano, estamos de volta com o nosso primeiro vídeo do nosso canal, tá? Nosso primeiro videoaula, na verdade, né? Porque a gente teve um vídeo antes desse, de boas-vindas, e agora é a nossa primeira videoaula. Essa primeira videoaula a gente vai falar do capítulo 1. A gente vai fazer uma breve revisão do capítulo 1, utilizando o nosso livro. Eu vou até colocar lá no capítulo 1. Deixa eu ver aqui qual é a página do capítulo 1. Ciência e Tecnologia. E vou utilizar também um vídeo lá do portal do SAIS, que é uma professora ensinando, falando, na verdade, uma revisãozinha sobre o capítulo 1. Deixa eu diminuir aqui o meu vídeo da webcam, que deve estar bem grande. Lembra que eu estou usando esse programinha aqui, né? E aqui no portal SAIS, aqui em Soluções Digitais, SAIS TV, a gente consegue ver os vídeos de ciências do quinto ano, tá? Lembrando que a gente vai começar com ciências e depois a gente vai ter geografia. Então a gente vai fazer dessa forma, vamos utilizar aqui o nosso livro quando a gente precisar e vamos utilizar o vídeo onde eu vou estar dando pause e fazendo algum comentário sobre essa explicação. Tudo isso a gente já viu, tá? É apenas uma revisão. Por que revisão? Porque a gente ficou muito tempo sem se ver, né? Depois das férias a gente geralmente faz uma revisão. Então a gente vai fazer a revisão do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3 e continuar no capítulo 4. Tá legal? Então, nessa primeira videoaula vai ser do capítulo 1. Vamos assistir com a nossa querida professora, uma professora super simpática, aonde a gente vai assistir essa aula juntos. Vamos lá, vamos lá. Olá, eu sou a professora Lili e estou aqui para te convidar a explorar o incrível mundo das ciências comigo. Nessa aula, nós vamos aprender como a ciência funciona, vamos conhecer diversas tecnologias e descobrir como usá-las no nosso dia a dia. E, para essa aventura ficar ainda mais interessante, eu convidei alguém muito especial, o meu amigo Hélio. Preparado para aprender bastante hoje? Tenho certeza que nós vamos aprender muita coisa bacana. Então, vamos lá! Quinto ano. Você sabe por que os alimentos se estragam? Bom, já existe uma infinidade de hipóteses que tentam explicar esse acontecimento. E pode ser que aí durante essa pergunta você também tenha pensado em alguma outra. E por que é que a gente está falando em hipótese aqui no comecinho da nossa aula? Porque ela é de total importância na ciência. É a partir do levantamento de hipóteses, de questionamentos, que surge a necessidade de verificar, de fazer testes para se chegar a uma conclusão. Ou seja, a hipótese ela dá início à pesquisa científica. Para que a pesquisa científica aconteça, existe o que nós chamamos de método científico, que é uma sequência de etapas que guiam a pesquisa científica e que visa garantir a qualidade dos conhecimentos científicos que serão produzidos. Para entender as etapas do método científico, observe aqui comigo esse experimento que demonstra que as bactérias e os fungos presentes no ar são responsáveis por contaminar e estragar os alimentos. Isso foi comprovado pelo cientista francês Louis Pasteur em 1864, na tentativa de responder exatamente ao questionamento de por que os alimentos se estragam. Primeiro, nós temos a observação. Só dei uma pausa no vídeo para a gente ver onde está isso no nosso livro. Lembra lá quando a gente fez esse experimento? A gente fez esse experimento aqui, ó, em sala de aula, demorou alguns dias esse experimento, onde a gente pegou um copo, aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Um copo 1 a gente deixou descoberto e fora da geladeira. A gente deixou lá em cima do armário, lembra? O copo 2, a gente cobriu ele com plástico filme e deixou ele também fora da geladeira, lá em cima do armário. O copo 3, a gente deixou ele descoberto, só que dentro da geladeira, lá na cantina. E o copo 4 ficou com um papel filme
e ficou também dentro da geladeira lá na cantina. A gente fez esse experimento, vocês analisaram, lembra que a gente viu, ficou o copo 1 foi o que era o copo descoberto e fora da geladeira. Ele ficou totalmente nojento, cheio de fungos dentro dele. A gente pegou e colocou mingau. A gente fez aquela, eu mostrei, eu fiz na sala com vocês, com o amido, né, amido de milho, e a gente colocou dentro do copo para fazer esse experimento. E nesse experimento, por que a gente fez esse experimento? Foi o que ela falou, do método científico, metodologia científica. No final da aula, a gente vai ver o resumo. Lembra que eu faço sempre um resuminho, sempre explicando um resuminho com a atividade logo depois, que é a revisão do capítulo 1? A gente vai ver de novo isso lá no final. Mas lembra que esse método científico precisa ter uma ordem? Lembra dessa ordem? Ela começou no vídeo falando da observação. A gente tem a observação, logo depois vai ter a hipótese que ela falou também. Então a gente vai voltar para o vídeo e vai continuar entendendo melhor sobre esse método científico. Tá legal? Deixa eu voltar aqui. No caso desse experimento, nós observamos e já descobrimos que os micro-organismos presentes no ar são responsáveis por contaminar e estragar os alimentos, como foi comprovado por Pasteur. E depois nós temos a pergunta, que surge a partir da observação. Nós tínhamos a pergunta anterior de por que os alimentos se estragam e agora, por exemplo, nós podemos nos perguntar como podemos evitar que os alimentos se estraguem. Em seguida, nós temos o levantamento de hipóteses, que é aquele momento que surgem as primeiras tentativas de respostas para a nossa pergunta. Vem em seguida, então, os experimentos, que é o momento de fazer testes e verificações. Que é o que a gente fez em sala de aula. A gente fez esse experimento em sala de aula. Tá? Vou continuar o vídeo aqui. Fazer observações mesmo, para entender como tudo está funcionando ali. Em seguida, nós temos a análise dos resultados. É hora de pegar todas as observações feitas durante o experimento e tentar extrair algumas conclusões, fazer algumas comparações. E então nós temos a conclusão. Voltando para o experimento que a gente está observando, nós podemos aí tentar definir qual é o melhor método para manter o alimento conservado. Assim, você terá respondido aquela pergunta que foi feita lá no início do processo. É importante a gente destacar que nem sempre os cientistas vão chegar a uma resposta, a uma conclusão imediatamente, né? Então, o ponto é não desistir, levantar novas hipóteses, novos questionamentos, realizar novos experimentos, até que então seja possível chegar a uma resposta e a uma conclusão. Eu só dei uma pausa nesse vídeo. Você acha que isso é muito difícil de acontecer? É claro que isso está acontecendo agora. Agora. Vários e vários cientistas estão tentando descobrir a cura para essa pandemia que está acontecendo, né? E tu acha que eles vão fazer o experimento, dar errado e vão desistir? Não, eles vão persistir. Eles já observaram, já fizeram as perguntas. Como que ele vai fazer para acabar com esse coronavírus? Levantaram várias hipóteses e agora está fazendo o experimento. Tem vários experimentos acontecendo pelo mundo inteiro, com vários medicamentos, com vacinas, né? E eles estão fazendo para conseguir chegar numa conclusão e conseguir acabar com esse coronavírus, ou pelo menos acabar com essa pandemia, né? Isso aqui na página de vocês, na página do livro, página 15 do livro de vocês, vem falando justamente dessa etapa que ela falou do método científico, né? A observação, pergunta, hipótese, experimento, análise dos resultados e a conclusão. No final do vídeo, quando eu mostrar o resumo para vocês, eu volto falando disso, ok? Porque é muito importante. Esse método científico a gente não pode esquecer. Lembra que na sala a gente falou muito desse método científico. Toda hora no quadro a gente colocava em ordem no quadro para poder analisar e entender sobre essa metodologia científica, tá? Então eu vou voltar aqui para a gente continuar o nosso vídeo.
Como nós já vimos, o método científico ele existe para nortear os estudos científicos nas diferentes áreas. Exatamente. E esse método unificou todas as áreas das ciências, marcando o início do que nós conhecemos como Era da Ciência Moderna. Um exemplo de cientista moderno que nós já citamos nessa aula é o Louis Pasteur. Ele foi pioneiro em estudar a higiene alimentar, procurando por meios de conservar os alimentos por mais tempo e reduzir os riscos à saúde humana. Nos seus experimentos, Pasteur usou o calor para esterilização e chegou a algumas conclusões, como por exemplo, que a fervura mataria ali os micro-organismos presentes em uma bebida, e também que em um recipiente totalmente fechado, os micro-organismos presentes no ar não conseguiriam entrar naquele recipiente e assim estragar e contaminar o alimento que estivesse dentro daquele recipiente. Com tudo isso, ele criou a pasteurização, que é um método utilizado, por exemplo, na indústria do leite. Não sei se você já observou, ou se não observou, você pode tentar observar, que em algumas embalagens de leite vem descrito lá leite pasteurizado. Então sempre que você vê, você lembra aqui da nossa aula de onde surgiu a pasteurização. Aqui, só uma observação, isso tudo está no nosso livro, tá? Se você pegar o livro online e depois pegar o livro em papel, vocês vão ver que está aqui, falando de Louis Pasteur, que ele criou a pasteurização, que ele vai utilizar o calor como agente de esterilização. Como é que ele vai esterilizar? O que é esterilizar? Lembra que a gente falou isso em sala? Tá até escrito aí, ó, pequenininho. Esterilização, tá aqui, ó, pequenininho. Esterilização é o processo de tornar algo livre de micro-organismos, tá? E como ele utiliza na pasteurização? Ele utiliza através do calor. O leite retirado da vaca é colocado em tanques de metal fechado. O sistema de canais com água quente eleva a temperatura do leite até 72 graus por cerca de 15 segundos. Então o leite é imediatamente resfriado até 4 graus para evitar a reprodução de qualquer micro-organismo que não tenha sido destruído. O leite pasteurizado é embalado em recipientes esterilizados e completamente fechado para evitar contaminações futuras. Eu até falei em sala que quando a gente tem uma caixa de leite, uma lata de algum alimento em conserva que esteja estufado, tu vai no mercado, tu vê, mas sempre tem aquela pessoa que está lá trabalhando e tira essa caixa de leite. Mas de volta e meia eu vejo a caixa de leite toda redonda, toda estufada. Isso é por quê? Porque ali dentro se reproduziu o micro-organismo. E por que está estufado? Porque esse micro-organismo produz gás carbônico ou algum outro tipo de gás e vai fazer com que essa lata se estufe. Eu falei isso em sala, tá legal? Então vamos continuar o nosso vídeo, mas não se esquece desse cientista muito importante para a ciência moderna. Como ele conseguiu chegar nessa conclusão? Através do método científico que a gente está falando. Não adianta nada você tentar descobrir alguma coisa sem uma metodologia, sem organizar os seus pensamentos. E para isso ele usa o método científico. Tá? Vou voltar para o vídeo aqui para a gente continuar. Curiosidade importante de a gente falar aqui nessa aula é que o pai da ciência moderna foi Galileu Galilei. Se você sentiu curiosidade de conhecer mais sobre ele e sobre... olha o que ela falou. Louis Pasteur foi um dos cientistas modernos, mas o pai da ciência moderna é considerado Galileu. O pai da ciência moderna foi Galileu Galilei. Se você sentiu curiosidade de conhecer mais sobre ele e sobre as suas pesquisas, pede a ajuda de um adulto e mãos à obra. Se você quiser jogar na internet, cavando esse vídeo sobre Galileu Galilei, você vai ver quantas coisas ele descobriu e por que ele foi considerado o pai da ciência moderna. Muita coisa ele descobriu bacana que a gente utiliza hoje graças a ele. Mas isso fica para uma próxima aula. Mas se você tiver curiosidade, você pode assistir. E aqui existem muitos cientistas no Brasil e que o Brasil é um dos países que mais produz ciência na atualidade
Você sabia certeza. que você também pode ser um cientista? Com A certeza. pesquisa científica no nosso país, ela é feita principalmente em universidades, organizações não governamentais e alguns centros de pesquisa. Nós temos, por exemplo, o Instituto Oswaldo Cruz, que tem laboratórios que fazem pesquisa. Eu falei dele lá na nossa aula, que eu fiz estágio lá dentro da Fiocruz, muito bacana. Pesquisas aí relacionadas à produção de vacinas e também pesquisas relacionadas a micro-organismos patógenos, que são seres que podem causar doenças. Porém, existem muitos outros centros. Ela falou da palavra patógeno. Lembra quando a gente falou de patógeno? Organismo causador de doenças. Lembra disso? A gente falou disso, de patógeno. Caiu até na nossa prova do ano passado, do 4º ano. Tá legal? De pesquisa científica no nosso país, como o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. E se você se interessar, pede a ajuda aí de um familiar ou mesmo a ajuda do seu professor, escolhe um desses centros e pesquisa mais sobre eles. Tenho certeza que você vai descobrir muitas coisas bacanas sobre ciência. Em sala a gente viu, vou colocar aqui para ver onde a professora está utilizando. Em sala a gente assistiu um vídeo sobre isso aqui, ó, sobre o Instituto Butantan, lá de São Paulo. A gente assistiu esse vídeo. A gente viu lá como ele produz a vacina, eles estavam quebrando os ovos lá, retirando algumas coisas lá da clara do ovo. Vimos que eles trabalham com animais peçonhentos também. Então, vocês estão lembrados? Está relacionado à ciência no Brasil. Aqui, ó, o Brasil é um dos países que mais produz ciência na atualidade. O Brasil foi o 12º país a produzir mais textos científicos no mundo. E agora, com esse coronavírus, o Brasil também está a todo vapor, auxiliando no combate a esse coronavírus a nível mundial, né? Vamos continuar. Mas me fala aqui. Você já ouviu falar em tecnologia, certo? Bom, geralmente quando a gente fala em tecnologia, a gente tende a pensar logo em equipamentos tecnológicos, né? Como o videogame, que tem evoluído ao longo do tempo. Como o celular, né? A galera agora tá mais do que nunca tendo que utilizar o celular. Daqui a pouquinho a gente fala de celular, porque o celular não é só para ficar brincando, não. Também é material, é uma ferramenta para a gente poder estudar e aprimorar os nossos conhecimentos. E hoje nós já temos alguns que nós podemos levar para onde a gente for. Mas a tecnologia vai muito além disso. A tecnologia está, por exemplo, em vacinas, cosméticos, em meios de transporte e por aí vai. Tudo ao nosso redor está muito cheio de tecnologia. As tecnologias são técnicas, sistemas ou equipamentos que podem ajudar muito a gente no nosso dia a dia, seja na resolução de problemas, seja para facilitar algumas coisas, algumas tarefas, seja para tornar alguns processos mais rápidos. E essas tecnologias, elas vão melhorando ao longo do tempo, né, por conta do avanço das pesquisas científicas que vão acontecendo, possibilitando aí essa evolução. O avanço das tecnologias também permite que alguns estudos científicos sejam então realizados. As tecnologias, elas são usadas a partir da necessidade que as pessoas têm. Então, por exemplo, em um hospital, há necessidade de algumas tecnologias. Por exemplo, uma máquina de raio-x para os médicos conseguirem ver lá o corpo humano. Mas na agricultura, a necessidade é outra. Tem-se a necessidade de máquinas agrícolas. Então, a necessidade da tecnologia muda realmente de acordo com a necessidade das pessoas. Sim. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas conseguem ter acesso à tecnologia por conta do alto custo. E aí a importância de o governo fazer investimentos nas áreas das ciências para desenvolvimento das tecnologias que são necessárias à população, tornando essas tecnologias muito mais acessíveis. Todo esse avanço na tecnologia tem melhorado muito a nossa vida ao longo do tempo. Por exemplo, é possível que a gente esteja aqui no Brasil e a gente consiga se comunicar com alguém que está em outro país. Mas temos que falar que se a gente não usar as tecnologias com cuidado, isso pode trazer grandes danos às pessoas e também ao meio ambiente. Por isso, é importante a gente priorizar o uso de tecnologias sustentáveis, que além de serem inesgotáveis e abundantes, trazem muito menos prejuízo para o meio ambiente.
Tudo certo até Guarda, aqui? deixa eu só dar uma pausa aqui. Guarda essa informação de tecnologias sustentáveis. Aqui no nosso livro, a gente falou de ciência no Brasil, as tecnologias no cotidiano, acesso à tecnologia das pessoas, ó. Aqui a pessoa não está utilizando uma máquina de lavar, né? Só está utilizando a mão mesmo para lavar. Falou de tecnologia nos hospitais. Hoje, uma tecnologia muito útil são as máscaras, são os equipamentos de proteção individual, a gente os chamados EPIs, né? Que as pessoas utilizam a máscara, o óculos, a touca, a roupa de proteção, às vezes aquela viseira na frente para combater esse coronavírus, né? Porque os profissionais da saúde hoje são os que estão na linha de frente. A gente até viu já no Facebook, na internet, as pessoas prestigiando, homenageando esses profissionais da saúde. E se eles não tivessem toda essa tecnologia, até a tecnologia para auxiliar a pessoa a respirar, que é um dos problemas desse vírus, são problemas respiratórios, se não tivesse essa tecnologia, a situação seria muito pior, né? Só que essas tecnologias que a gente está falando são tecnologias que não atrapalham tanto o ambiente. Mas e tecnologias como a gasolina, a produção em grandes indústrias que utilizam os combustíveis fósseis? Lembra que a gente falou disso? Combustíveis fósseis? Por exemplo, petróleo? Então, hoje a gente precisa muito de tecnologias sustentáveis, aqui ó, lê comigo, que são inesgotáveis e abundantes e causam menos prejuízo ao meio ambiente, como a energia eólica e a energia solar. São tecnologias que a gente está falando desde o 4º ano junto. A gente está falando, não tem nada de novo aqui para vocês, tá? Tudo isso a gente tem falado. A tecnologia é importante, porém, a gente tem que sempre buscar para evoluir para tecnologias sustentáveis, ok? Vamos continuar o nosso vídeo. Opa! Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Para eu ver que você aprendeu tudo direitinho sobre ciência e tecnologia, responde para mim essa pergunta. Vamos lá ver Qual agora. das tecnologias abaixo é utilizada diretamente na área da saúde? Vou te dar um tempinho e já eu volto com a resposta certa. E aí? Quinto ano. Se você respondeu a alternativa D, você acertou em cheio. Muito fácil, esse aparelho né, que nós gente? podemos ver na imagem é um aparelho para medir a pressão arterial. E a pressão arterial é a pressão que o nosso sangue faz nas paredes das nossas artérias. Ela falou de artéria, lembrando que mais para o final do ano, lá no final do 3º bimestre, 4º bimestre, a gente vai falar sobre sistema circulatório. E a gente vai justamente entender o que são essas artérias, qual a diferença de veia para artéria, tá legal? O videozinho dela já acabou, tá, gente? Ela só vai se despedir. Ciência, né? Espero que você tenha gostado bastante. Vamos ouvir. Mas a nossa aula está chegando ao fim. Porém, fica o meu convite para você pesquisar mais e aperfeiçoar os seus conhecimentos sobre tudo que nós já vimos até aqui. A gente se encontra na próxima aula. Até mais! Muito obrigado. Vamos continuar com a professora acabou, mas a gente vai continuar aqui rapidamente no nosso livro, porque aqui logo depois vem essa mais atitude aqui. A gente falou isso em sala, mas eu queria tocar nesse assunto de novo com vocês. Por quê? Porque mais do que nunca agora vocês vão utilizar o celular, vocês vão utilizar o computador, vocês vão utilizar essas tecnologias. E essas tecnologias precisam ser utilizadas de forma correta, tá? De forma correta. A gente vai ter nossas aulas, está tendo, né, nossas aulas online, mas você precisa ter o autocontrole. Na hora da aula, você precisa focar na sua aula. Esquece Facebook, esquece joguinhos, esquece Free Fire, né? Esquece esses jogos e foca na sua aula. Imagina que durante a tarde ou durante a noite, porque às vezes o papai e a mamãe estão assistindo esse vídeo com você agora de noite, mas se você estiver assistindo o vídeo de noite, foca nas suas aulas. Durante o dia, faça outras coisas.
mas foque na aula. Lembra do foca nos estudos? Exatamente. Então, quando a gente olha para essa imagem, está escrito essa placa aqui. Não temos Wi-Fi, converse entre si. Quando a gente coloca lá na página 24, que é onde está isso aqui, deixa eu colocar na página 24, muitos restaurantes, muitos locais utilizam dessa placa. Eles disponibilizam o Wi-Fi, mas colocam dessa forma. Por quê? Porque muitas pessoas hoje estão utilizando o celular para brincar. É legal? Poxa, é legal você se divertir, entrar no Facebook, no Instagram e ficar lá se divertindo. Mas tudo tem a sua hora. Se você pega o celular no meio da aula e assiste a aula e passa 10 minutinhos, vou olhar o Facebook rapidinho, ver os videozinhos, você não vai focar. Então eu peço que você foque nos seus estudos, se organize para poder, deixa eu colocar outra imagem, para poder as coisas fluírem para você, porque a gente pode ficar aqui nessas aulas por mais um tempinho, tá? O celular é uma ferramenta e não uma necessidade, tá? O celular, tem gente que, meu celular, não posso viver sem meu celular. Mas veja como uma ferramenta de estudos para você, tá? Vai ter a hora de diversão? Vai. Mas precisamos ter aqui, responsabilidade, ok? Vamos para a nossa atividade, que eu vou explicar agora direitinho como vai ser a nossa atividade, tá? Repara que é só uma folhinha bem simples para a gente poder entender. Vamos lá, revisão capítulo 1, Ciência e Tecnologia, que é o título do nosso capítulo. Para que serve esse método científico? O método científico é um conjunto de regras básicas para realizar uma experiência, a fim de produzir um novo conhecimento ou corrigir e integrar conhecimentos que já existem. Então, aqui de novo, conjunto de regras básicas para realizar uma experiência ou para você tentar descobrir alguma coisa, tá? E as etapas, ela precisa ter uma organização. Como a gente viu no vídeo, a primeira etapa do método é a observação. Quando a gente observa algum problema e logo depois vem a pergunta, você faz uma pergunta sobre aquele problema, como a gente viu no vídeo no experimento e os exemplos que a gente deu em sala. E logo depois a gente tem as hipóteses. Hoje existem várias hipóteses de onde veio esse coronavírus e várias hipóteses de como a gente vai curar esse coronavírus. Isso são hipóteses, mas a gente vai ficar só em hipóteses? Não, a gente vai ficar também no experimento, a gente precisa fazer o experimento, tá? Lembrando, lê aqui comigo, lembrando, quando a hipótese está pronta, fazemos as deduções, que são previsões dos resultados do experimento que será feito. Hipótese é a hipótese para você solucionar aquele problema que você quer. E dedução é você deduzir o que vai acontecer no experimento. É você ter algumas previsões do que vai acontecer no experimento que você está fazendo. Para você não chegar e dar um tiro no escuro, vamos dizer, né? Então a gente tem a hipótese, logo depois o experimento e depois a análise dos resultados. A gente vai analisar os resultados para depois a gente chegar numa conclusão. A gente pode chegar numa conclusão mesmo nossos resultados dando errado? Claro que pode. A gente pode chegar numa conclusão e a partir disso a gente volta e elabora uma nova hipótese. Se tiver dando errado um experimento, não sei, eu estou falando de qualquer coisa aqui, eu posso sempre voltar para a hipótese. Se meu experimento der errado, eu posso voltar para a hipótese. Eu posso voltar até para a pergunta, às vezes, na verdade. Mas, lembrando, o que a gente não pode esquecer é que o método científico são regras básicas para realizar uma experiência, tá? A fim de produzir um conhecimento. E essas etapas têm uma ordem, por isso que eu coloquei aqui. O que são as hipóteses? São ideias iniciais que tentam responder a uma pergunta e elas devem ser científicas, ou seja, elas não podem ser explicações religiosas ou baseadas em folclore, mágicas, crenças e outras ideias fora do campo da ciência. Eu até dei o exemplo do arco-íris.
Uma hipótese para o arco-íris. Eu posso dizer que isso aqui é uma hipótese? Ah, o arco-íris surge quando os duendes colocam um pote de ouro no final, no final ele coloca o arco-íris para criar uma trilha até o pote de ouro. Não, claro que não, né? Mas é uma ideia científica? Não, não é um pensamento científico. Um pensamento que pode fazer um experimento, um pensamento com explicações mais concretas. Tá? Eu posso pensar o que do arco-íris? Eu posso pensar da chuva, quando os raios luminosos encostam na chuva ou na água. A gente vê arco-íris quando a gente está com uma mangueira. A gente vê o arco-íris de vez em quando tem chuva, logo após tem chuva e tem o sol. Né? A gente falou tudo isso em sala. Então, guarda essas informações do que é hipótese e do que é o método científico. E a partir disso, eu elaborei algumas questõezinhas revisando o capítulo 1. Vocês já estão familiarizados como é essa nossa revisão, então vamos lá. Número 1. Escreva 3 características principais que todo cientista precisa ter para desenvolver o seu trabalho. E aí, será que o cientista precisa ser preguiçoso? Será que o cientista precisa ser desorganizado? Então você vai responder bem fácil essa, tá? O que são hipóteses? Pô, tio Alan, você botou a resposta aqui, mas tenta elaborar a sua própria resposta, tá? Tenta colocar a sua própria resposta aqui, usando aquele próprio texto, né? Faz o possível, beleza? O que são deduções? A mesma coisa, também está aqui e você vai tentar colocar a sua resposta, vai pesquisar se você quiser também, tá? 4. O que é a pasteurização e quem a criou? Aqui repara que não está aqui no nosso resuminho, mas se você abrir o seu livro lá no SAIS, a gente vai ver aonde está falando de pasteurização, tá legal? Tá lá na página 17, você vai ler, vai responder e também pode fazer alguma pesquisa. Número 5. Enumere as informações em ordem sequencial de acordo com as etapas do método científico. Aí eu tenho aqui as etapas do método científico e aqui está fora da ordem. Você vai apenas colocar os números aqui de acordo com essa ordem aqui. Tá? A gente tem a nossa ordem, não esquece. E número 6, o que são tecnologias sustentáveis e qual a sua importância? Foi o finalzinho do nosso vídeo que a gente falou, né? E as tecnologias sustentáveis, a gente vai falar delas lá na página 22. Na página 22 a gente está falando de tecnologias sustentáveis. Você dá uma lidinha lá e coloca a sua resposta. Ok, gente? E para quando é essa atividade? O vídeo está sendo postado hoje, segunda-feira, com a atividade também hoje, segunda-feira. E a nossa próxima aula vai ser na quinta, igualzinha a nossa aula comum. Vai ser na quinta-feira. Deixa eu aumentar aqui para finalizar o nosso vídeo. Deixar um pouquinho grande aqui. Tio Alan tá gigante agora. Deixar um pouquinho grande, deixa eu aumentar um pouquinho, deixar assim. Pronto. Aí o que vai acontecer? Vai ser postar a atividade, eu já posto para vocês hoje, e vocês vão me entregar na quinta-feira. O prazo, então, é para quinta-feira. Como que vocês vão me entregar? Quem tem impressora, já imprime a folha já. Muito mais fácil. Quem não tem impressora, você vai colocar as respostas numa folha separada. Seja uma folha de caderno, seja uma folha de ofício. Vai colocar a resposta lá e vai tirar uma foto. Por enquanto, nessa primeira atividade, vai ser através de uma foto. Você vai tirar uma foto e vai enviar para o meu WhatsApp pessoal, tá legal? Ou para o meu e-mail, quem quiser enviar para um e-mail, não sei. Vai enviar para mim e eu vou colocar o positivo, vou colocar o seu nome. Vai ser a forma que eu vou ver que você acompanhou a aula e que você respondeu as atividades, tá bom? Então, gente, qualquer coisinha, escreva no comentário, fale comigo, tá? Eu vou fazer o máximo para responder todo mundo, tá? Na verdade, eu vou responder todo mundo, tá? Pode ser que eu demore um pouquinho ou não, mas eu vou responder, tá?
Então, bons estudos, ó, foca nos estudos. Bons estudos, um beijão e até o próximo vídeo, tá? Beijo, tchau, tchau.